Glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Todos juntos, amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Pai, te louvamos neste dia maravilhoso, neste domingo. Rendemos graças ao Senhor. Te somos gratos, Pai, por estarmos aqui em Tua presença. E te pedimos, Pai, humildemente, traga-nos a iluminação, revelação da Tua palavra aos nossos corações, para compreendermos, ó Deus, o Teu desejo, a Tua vontade sobre nossas vidas, de sermos mais gratos, de rendermos graças ao Senhor, de estarmos, Senhor, em Tua presença e buscarmos a Tua face. Peço, Senhor, a Tua bênção, e que a Tua graça e a Tua presença seja derramada sobre cada vida, sobre cada coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Prazer mais uma vez estar com os irmãos aqui. E hoje eu quero falar sobre ação de graças. A gente está no mês de novembro, onde é comemorado em vários lugares do mundo o Dia de Ação de Graças. Na quarta quinta-feira do mês de novembro é comemorado essa data do Dia da Ação de Graças. E para entendermos sobre a ação de graças à luz da palavra e por que ela é comemorada, temos que voltar um pouco na história. E se nós voltarmos na história, nós vamos ver que no século 17, a Inglaterra passou pelo momento da grande revolução industrial e houve um êxodo rural muito grande. Muitas pessoas saíram do campo e foram para a cidade em busca do trabalho, nas fábricas, nas indústrias. Só que as fábricas e as indústrias não conseguiram essa mão de obra. E o desemprego cresceu muito na Inglaterra. Tinha uma massa, milhares e centenas de pessoas desempregadas. E essas pessoas viam no Novo Mundo, na América, uma oportunidade de começar a vida, de começar do zero. E no meio dessas pessoas que foram tentar a vida na América, em 1620, saiu um navio com um grupo de peregrinos, conhecidos como peregrinos, que eram os puritanos. Esses puritanos eram um grupo de protestantes calvinistas evangélicos que estavam sendo perseguidos na Inglaterra pelos anglicanos que dominavam aquele país. E naquela perseguição eles entraram naquele navio e foram para o Novo Mundo, para a América. Chegando lá em 1620, eles se depararam com um clima muito hostil. Eles chegaram um pouco mais ao norte, no estado onde hoje é Massachusetts, e ali, muito frio, eles passaram por grande dificuldade e sofrimento. Tentaram plantar o trigo, não deu certo por causa do frio, e precisou das tribos locais ali, os índios, ajudarem ele durante aquele período. Mas, crendo no propósito que eles foram para a América, de que estabelecer lá leis justas baseadas na palavra de Deus, eles permaneceram fiéis. Permaneceram fiéis e davam graças a Deus por tudo aquilo. E em comunhão com aquelas pessoas, eles plantaram milho e um ano depois, em 1621, tiveram uma grande colheita. E diante daquela grande colheita, eles chamaram os indígenas e foram festejar e foram agradecer a Deus. E aí daí vem a tradição do peru, que era uma ave local, eles levaram o peru e fizeram aquela festa. E dali em diante instituíram o Dia de Ação de Graças. E desde 1621 até hoje, é comemorado o Dia de Ação de Graças. Um dia em que as famílias se reúnem. É a data mais comemorada hoje nos Estados Unidos. É o dia mais festivo, porque reúne as famílias em gratidão a Deus por todo aquele ano que se passou, por tudo aquilo que aconteceu. E eles foram gratos a Deus.
E até os dias de hoje, esse grupo de puritanos de Massachusetts são considerados pais dos Estados Unidos, porque ali começou o berço da civilização norte-americana, através do evangelho e da palavra de Deus, e da gratidão a Deus por tudo que ele tinha feito. E é uma história realmente muito bonita. No Brasil, essa data é comemorada por muitas igrejas, como a Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, a Igreja Quadrangular e a Igreja do Nazareno. É claro que mais presente, mais forte em alguns estados, porque no Brasil, em 1949, o então presidente Gaspar Dutra instituiu o Dia de Ação de Graças no Brasil, mas só foi sancionada mesmo pelo primeiro estado, que foi Pernambuco, em 2000, então governador Eduardo Campos. E depois outros estados seguiram também Pernambuco, como Rio Grande do Norte, Maranhão, Goiás, Distrito Federal, Santa Catarina e Espírito Santo. E queira Deus, Minas Gerais em breve, porque realmente precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. Instituiu-se então esse feriado. E o grande slogan do feriado é uma frase que realmente tocou muito o meu coração. Eu entendi o porquê do Dia da Ação de Graças, quando eles colocam o slogan: digamos sempre obrigado, pois não conquistamos nada sozinhos. Muitas pessoas acham que conquistam as coisas pelo seu próprio mérito, mas não é. Temos que ser grato a Deus porque nós não conquistamos nada sozinhos, irmãos. Deus sempre coloca uma pessoa na sua vida para te abençoar. Deus sempre abre uma porta sobre a sua vida, na sua casa, na sua família, para te abençoar. Em todas as áreas. Se nós olharmos, fazemos um retrospecto da nossa vida, nós vamos ver como o agir de Deus foi providencial em momentos de grande dificuldade. Deus sempre proveu. Seja numa viagem, quando nosso irmão Bruno sai da Itália, um dia antes do lockdown, era para estar preso lá na Itália até hoje, saiu antes, provisão de Deus, provisão divina. Quando nós olhamos para a história, da queda de um avião, quando nos Estados Unidos, um homem chegou 1 minuto atrasado, o portão já tinha se fechado e não podia mais entrar. E ele ficou meio chateado, mas ele sentou, tinha que esperar o próximo voo, ele sentou no banco, abriu a sua Bíblia e falou assim: não, tem que ser grato a Deus. Deu graças a Deus. Aquele avião caiu. E ele foi o único sobrevivente porque não estava lá. Deus deu livramento. Às vezes o momento parece difícil, parece um momento de dor, mas temos que ser gratos a Deus por todos os momentos da nossa vida. Porque sempre há uma provisão, sempre há uma bênção, sempre há um milagre reservado para a vida daqueles que creem em sua palavra. Amém? E por que agradecer? Pastor, por que eu tenho que agradecer tanto? Você tem que agradecer porque você está aqui hoje. Você tem que agradecer porque você está vendo. Você tem que agradecer porque você tem o que comer na sua casa. Você tem que agradecer porque você tem uma igreja, porque você tem amigos. Você tem que agradecer porque você está vivo, porque você tem uma família maravilhosa. E sobretudo porque você crê num Deus, num Pai eterno, no Senhor Jesus Cristo, que salva a sua alma. É por isso que temos que ser gratos a Deus em todo momento de nossas vidas. Eu poderia perguntar a você, pelo que e como devemos ser gratos a Deus, ou oferecer ao nosso Deus ação de graças, pelo que e como? Efésios capítulo 5, verso 20 da palavra de Deus, diz claramente que temos que dar graças a Deus por tudo, em tudo. Por tudo dai graças ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo de Efésios 5:20 é maravilhoso, porque diz que em tudo damos graças ao nosso Deus e Pai. Como? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus provê sobre a sua vida através de Jesus. Deus ele abençoa a sua vida através de seu Filho Jesus. É por isso que somos gratos a Deus por tudo. E a palavra de Deus, como nós lemos em 1 Tessalonicenses 5:18, diz: em tudo dai graças, e não de tudo dai graças. Porque senão poderia chegar aqui: Senhor, obrigado pelo coronavírus, porque é um vírus maravilhoso, tem matado centenas de milhares de pessoas. Não, não é isso. Mas eu dou graças a Deus pela situação em que nós estamos vivendo. Sabe por quê, irmãos? Porque em meio a essa situação nós tivemos tempo
para estar mais com nossa família. E aí eu dou graças, Pai, eu te dou graças porque eu tenho mais tempo para estar com meus filhos. Pai, eu te dou graças porque toda noite eu posso ler a Bíblia com meus filhos e ensinar a eles a tua palavra. Pai, eu te dou graças porque eu estou tendo mais tempo com a minha esposa para conversarmos. Pai, eu te dou graças porque em meio a tanto desespero, muitas pessoas buscaram o Senhor e eu tive a oportunidade de pregar o teu evangelho. Em tudo, dai graças. Em tudo. Não de tudo, mas em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Pastor, mas em que situação eu posso dar graças a Deus? Em todas as situações. Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver homens e mulheres de Deus passando por situações difíceis e deram graças a Deus. Jó capítulo 1, versículo 21 e 22 diz, quando os irmãos entenderem a história, né? No início do capítulo 1, o diabo vai até Deus e tal, eu falo sobre Jó, e Deus fala assim, ó, viste meu servo Jó, homem justo, temente a Deus, e que em tudo dá graça. Aí ele fala, deixa eu tocar então, você vai ver se ele vai dar graça. E o diabo vai e toca. E Jó estava sentado em sua casa, chega um servo com a notícia, Jó, eu estava no campo, teve uma chuva de saraiva, chuva de pedra, matou todos os seus animais e seus servos, só sobrou eu para contar a história. Jó pensando ainda sobre aquele momento, chega um outro servo e fala assim, Jó, os caldeus se levantaram, um exército de caldeus invadiram suas terras. Os animais que estavam guardados, que não estavam no campo, eles levaram tudo e mataram os seus servos. Só sobrou eu para contar a história. Aí você pensa, perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas para piorar um pouco mais a situação de Jó, chega um outro servo e fala assim, Jó, seus filhos estavam reunidos na casa do seu primogênito. E veio um vento muito forte. E a casa caiu e todos os seus filhos morreram. Quem de nós, num momento desse, em que recebe a notícia que perdeu tudo, todos os bens, perdeu a família e os filhos, poderia agradecer a Deus? Sabe o que Jó fez? Jó responde no versículo 21, nu vim ao mundo, e nu também tornarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E diz que, Jó tendo dado graças, diz que em tudo Jó não pecou e não atribuiu mal algum a Deus. Irmão, às vezes passamos por momentos tão pequenos e queremos culpar Deus, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Jó acabava de ter perdido todos os seus bens e todos os seus filhos, e ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E porque ele tinha um coração grato a Deus, ele sabia que tudo vinha de Deus, ele conhecia a soberania de Deus, que Deus tinha o controle de todas as coisas em sua mão, ao longo de toda a história, Deus nunca perdeu o controle das coisas, irmãos. Às vezes nós pensamos, poxa, uma pandemia, Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle de nada, Deus, Ele é Deus. E Jó tinha certeza que Deus não tinha perdido o controle sobre a sua vida, sobre a sua história. E ele foi grato a Deus naquele momento tão difícil. E se nós lemos o livro de Jó até o final, nós vamos ver que Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Tudo Deus restituiu sobre a vida dele. E ele ficou para a história como um homem que em um momento de grande dificuldade, soube ter o coração grato a Deus. Não pelo sofrimento, não o que ele passou, mas grato a Deus, porque ele conhecia o Deus que ele tinha. Se nós caminharmos um pouco mais a palavra, Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel, sabendo do edito do rei, foi para sua casa, onde havia uma janela que dava para Jerusalém. E ali dobrou os seus joelhos, e orou e louvou o Senhor, e deu graças. Ele rendeu graças ao Senhor. Coisa tremenda. Sabe o que falava o edito do rei? O edito do rei falava que Deus ia ser morto. No momento desse, muitos cristãos poderiam falar assim, não, rapaz, agora só ora escondido. Do jeito que você orar, ver que você é crente, não. Ora, mas ora de madrugada. Daniel teve uma posição diferente. Daniel chegou ali uma oportunidade de ser grato a Deus. E no momento que ele sabe do edito do rei, ele vai para o seu quarto, para a sua casa, entra no seu quarto, abre a sua janela para Jerusalém e agradece a Deus. Senhor, te sou grato.
porque o Senhor continua sendo meu Deus. E embora seja proibido de te adorar, eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar buscando a tua presença, a tua face. Naquele momento as pessoas do rei ali, invejosos, veem Daniel orando. Mandam prender Daniel, ele é lançado na cova dos leões. Mas porque ele tinha um coração grato, o que aconteceu? Deus enviou os seus anjos para tampar a boca dos leões. Irmão, se você for grato, o inferno pode se levantar contra a sua vida, que Deus manda o seu exército de anjos para barrar o inferno. Não tem demônio, não tem inferno, não tem enfermidade, não tem dor, não tem desemprego, não tem nada que se levanta contra o nosso Deus, porque Ele é o Deus da provisão. Basta que você tenha um coração grato. Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelo que você tem. Tenha o coração grato. Daniel foi grato e Deus deu o livramento dele da boca dos leões. É momentos de dificuldade que nós passamos, precisamos ser gratos. E aí você poderia dizer, mas a sociedade moderna vive isso o tempo todo. É só lembrarmos quando o Estado Islâmico se levantou no Oriente Médio, o ISIS, decapitando pessoas, cristãos, por onde eles passavam. Naquele momento houve um grande êxodo de pessoas fugindo e indo para a Europa. A Europa parece que vai entrar num colapso, num desespero total. Eu vendo aquilo nos jornais, eu falei assim, meu Deus, vai entrar uma crise muito grande na Europa. Se você olhar por olhos humanos, você vai ver, não, vai ter uma crise política, vai ter uma crise humanitária, vai ter uma crise econômica, vai ter uma crise alimentar. Mas sabe o que Deus viu? A igreja da Europa, que estava fria, gelada, começou a orar. E houve um avivamento nas igrejas europeias, por causa daquelas pessoas que estavam vindo, as pessoas foram para a igreja buscar a direção de Deus. Em tudo dai graças. No momento que parece que tudo está terrível, Deus continua controlando a história. Deus continua abençoando o seu povo. Deus continua abençoando o seu filho e a sua filha. Recentemente, a missionária Edmeia Williams, muitos devem conhecer, ela é viva até hoje, tem várias pregações no YouTube, tem lá o Instagram dela. Houve uma chuva muito forte no Rio de Janeiro, uma tempestade, e ela tinha lá um barracão velho, onde ela pregava o evangelho, e ali fazia obras sociais, se reunia, e o barracão dela caiu. Naquela tempestade, a única construção que caiu na comunidade de Santa Marta, no Rio de Janeiro, foi o barracão da missionária Edmeia Williams. E eles perguntaram, poderiam falar, agora, que Deus é esse? Vem uma tempestade, a única coisa que cai é o seu barracão, missionária. Qual foi a posição da Edmeia Williams? Ela falou assim, graças a Deus. Todo mundo assustado, graças a Deus, por quê? Porque com certeza Deus tem um projeto maior. Ele não quer um barracão aqui não, ele quer um prédio. Sabe o que tem lá hoje, irmão? Um prédio. Um prédio, pastor Davi. No momento de crise, amados, no momento que parece que está tudo ruim, Deus está provendo sobre a sua vida. Deus, Ele continua sendo Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas ela teve um coração grato, ela falou, graças a Deus. Por quê? Porque Deus não quer esse barracão, não. Ele quer algo melhor. E Deus proveu ali um prédio para aquela mulher. Grande mulher de Deus. E por quê? Por que devemos dar graças a Deus? Salmo 106, versículo. Porque o nosso Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que nós damos graças a Deus, porque nós temos um Deus bom. E a misericórdia do nosso Deus, ela dura para sempre, ela jamais acaba. É por isso que você erra, Deus vai lá, você se arrepende, Deus te perdoa. Ele continua te amando, porque Ele é um Deus bom. E a misericórdia dele é infinita. Se nós voltarmos lá atrás, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3, nós vamos ver a história quando o povo estava reunido, após a construção do templo. Anote para você ler em casa depois, 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 3. Fala que, e quando eles viram o fogo descer sobre aquela casa e a glória de Deus, eles dobraram seus joelhos no pavimento e deram graças a Deus, dizendo, porque o nosso Deus, Ele é
bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um povo que, como nós cantamos aqui, um Deus de milagre, Deus de poder, luz no deserto, é algo mais ou menos assim. Já viu que música não é muito a minha praia. Mas que nós cantamos, Deus de milagre, Deus de poder, luz na escuridão. E como eu falo, quando eu adoro o Senhor, eu gosto de me colocar lá no lugar. E é por isso que às vezes o irmão vê e fala assim, o pastor é chorão, está ali chorando. Embora o pastor chorão, o pastor Reinaldo, graças a Deus. Mas está ali chorando por quê? Porque eu me coloco lá. Quando eu estou adorando, eu me vejo no meio do deserto, com aquela multidão de pessoas. E durante a noite, uma coluna de fogo se acende do nada, para esquentar aquele povo e dar luz. É Deus, irmão. É o nosso Deus provendo sobre a vida daquele povo durante 40 anos no deserto, mandando toda manhã o alimento. E as pessoas se preocupam com o desemprego, se preocupam com a tribulação. Meu irmão Elias foi sustentado por corvos, quietinho lá na fonte, do lado da fonte, bebia água. Toda manhã e toda tarde os corvinhos traziam comida para ele. Sabe por quê? Porque Elias dava graças a Deus. Elias tinha o coração grato. E temos que dar graças pelo sustento, claro que temos. A graça que nós damos a Deus, a graça, a gratidão, tem que ser diária, é uma prática diária. É por isso que todas as vezes que nós nos reunimos na mesa para almoçar, nós oramos e somos gratos a Deus. E aí um dia eu estava num shopping, em uma cidade, e aí eu recebi a refeição e fui orar. Aí um parente cristão, depois que eu orei, falei, Dona, você está no meio do shopping, cara, todo mundo está olhando, e você aí orando, e eu não vou ser grato a Deus, pela minha refeição, pelo meu alimento? Ser grato a Deus não tem lugar, irmãos. Ser grato a Deus é diariamente, é todo dia. Toda vez que você viu a provisão de Deus, seja grato a Deus. Tem uns crentes agente secreto, né, que não gosta de orar no shopping. Eu sou diferente, nesse lugar eu gosto de orar mais. Todo ano, eu e minha equipe de gestores, reitor e pró-reitor, lá na Univiçosa, nós viajamos para um congresso. Quando entra no ônibus, a primeira coisa que eu faço, posso orar? Todo mundo pode, claro. Se eu vou pegar a estrada, vou viajar, eu preciso orar. Eu preciso buscar a presença do meu Deus. E na oração do almoço, você fala assim, a oração do almoço ela é rápida. Não é oração. Você quer orar, você vai para o seu quarto, fecha sua porta e ora. Mas no momento do almoço, do jantar, do lanche, é gratidão. Agradeça a Deus pela provisão. Você vê o milagre de Deus operando na sua vida continuamente. O próprio Senhor Jesus fez isso. Se nós olharmos para a palavra, em João capítulo 6, versículo 11, diz que Jesus, tendo dado graças ao Pai, partiu o pão e entregou aos seus discípulos. E os discípulos, a multidão que estava. Nós fomos lá, estava no Monte das Oliveiras, né, após uma palavra tremenda dada por Jesus. Falta o pão, falta o alimento, aquela multidão com fome, 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que tem? 5 pães e 2 peixinhos, está ótimo. Olha só. Às vezes chega na sua casa, mas só tem o fubá. Olha que ótimo. Vamos comer mingau de fubá. Mas seja grato. Jesus olha e fala, mas o que tem aí para essa multidão? 5 pães. Ó, que bênção. Me dá aqui. Primeira coisa que ele fez, agradece ao Pai pelo alimento. Deu graças, Pai, te dou graças. E tendo dado graças, repartiu o pão. Foi o que Jesus, o próprio Senhor Jesus, nos ensinou. Que em tudo temos que ser gratos, temos que agradecer. E ali houve a multiplicação e a provisão, e todos comeram e se saciaram. Mais um milagre realizado por Jesus. Temos que ser gratos quando Deus opera, quando Deus não opera. Mas quando Deus responde a oração, irmãos, seja grato. Não seja como os 9 leprosos que não voltaram para agradecer Jesus. Jesus passa na colônia de leprosos, ali 10 leprosos, e eles começam, mestre, o Senhor tem poder de nos curar, tu és o Filho de Deus.
O que vocês querem? Que seja curado. Jesus abençoa, eles são curados. Só um volta. Só um tinha um coração grato. O próprio Jesus não fez assim. O próprio Jesus agradeceu ao Pai todos os momentos que ele passou. João capítulo 11, versículo 41. E tirada a pedra do sepulcro onde o defunto jazia, o Senhor Jesus deu graças ao Pai e disse: Pai, te dou graças por me haveres ouvido. Jesus não precisava agradecer ao Pai, ele sabia que o Pai tinha ouvido ele. Ele falou assim: Pai, te dou graças porque o Senhor tem ouvido a minha oração. Você tem agradecido a Deus pelas orações as suas orações que Deus tem ouvido? Pastor, mas ele não respondeu a minha oração. Mas ele tem ouvido a sua oração. A resposta vem no momento certo. Nós queremos a resposta agora, nós somos imediatistas. Eu quero a resposta da minha oração hoje. A geração Nutelinha, a geração Missimi hoje, quer as coisas tudo na hora. Não, Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Ele sabe quando algo vai ser bênção sobre a sua vida e quando vai ser maldição. Por isso, ore e agradeça a Deus porque Ele tem ouvido as suas orações. Ele sempre ouve as suas orações. E no momento certo Ele vai responder as suas orações. Quem deve dar graças a Deus? Todos nós. Todos precisamos ser gratos a Deus por tudo. A palavra de Deus diz: tudo que tem meu Senhor. Vai ter um versículo em Apocalipse, capítulo 7. Esse eu vou precisar ler. Capítulo 7 de Apocalipse. Verso 11 e 12. Diz assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono. E os anciãos, os 24 anciãos, e as quatro criaturas. E se prostraram sobre o seu rosto diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças e honra e poder e fortaleza ao nosso Deus para todo o sempre. Irmãos, até os grandes anjos poderosos dão graças a Deus. Esse aqui é o sétuplo, da adoração. São 7 harmônicos da música, E eles se dividem em louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e fortaleza. Nós vamos entrar nesse assunto porque seria outra mensagem, não daria tempo. Mas aqui fala ação de graças, é um dos sétuplos de adoração a Deus. É ação de graças. Os anjos dão ação de graças. Os 24 anciões dão ação de graça. Os 4 seres viventes dão ação de graça. Todos, tudo que a vida dá ação de graças. Então quem deve dar ação de graça? Todos. Todo ser vivente. Esse é o grande objetivo da nossa vida como cristão. É ter um coração grato e agradecer e dar graças a Deus por tudo que nós temos. Esse é o grande objetivo da nossa vida, sermos gratos. Porque é Ele que dá o livramento, é Ele que dá a provisão. Eu posso te afirmar que a insatisfação e a ingratidão é a raiz de todos os males, porque ela gera a inveja, ela gera a cobiça, ela gera a avareza. E a palavra de Deus diz que a avareza é a raiz de todos os males. Portanto, um coração insatisfeito, um coração ingrato, tem ali a semente de todo mal no seu coração. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, lança fora toda ingratidão. Lança fora toda ingratidão. E seja grato a Deus. Quando eu estive na África, eu estava lá, eu pensei, gente, todo cristão deveria vir fazer uma obra missionária. Seja na selva amazônica, como o pastor Fernando está lá, seja na África, na Ásia, onde for, seja no sertão nordestino, como alguns irmãos aqui da igreja foram, no sertão do Cariri. Porque quando você enxerga a realidade de outras pessoas, você começa a ter o coração mais grato. Você agradece por tudo que você tem. É importante, irmãos, termos esse coração. Somos o único povo no mundo que tem condições de dar graças a Deus em tudo. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus eterno, num Deus todo-poderoso, que é soberano,
que nunca perdeu o controle da história da humanidade. Embora muitos achem que Deus perdeu o controle, Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da história da humanidade. E nós cremos nesse Deus, por isso nós somos o único povo na face da terra que temos a capacidade de sermos gratos em tudo, em toda situação, agradecer a Deus e dar graças a Deus por tudo que acontece. A tendência do nosso coração não é essa, irmãos, porque desde criança nós achamos que recebemos algo porque merecemos. É por isso que quando seu filho recebe algo, um presente, você fala, como é que fala? Obrigado. Aí ele na euforia, ele pega o presentinho e sai, você, como é que fala? Obrigado. Você precisa ensinar os seus filhos a ter um coração grato, porque nós crescemos assim, nós achamos que tudo que nós temos é por merecimento, mas não é. Como o slogan do Dia da Ação de Graças é, né? Devemos sempre ser gratos, pois nada que conquistamos é por nós mesmos, é por nossa força. Entendemos isso, amado. Nós entendemos também que a ação de graças é uma ordem. No texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, ponto. Ele não perguntou, igreja, vamos dar graças a Deus em tudo? Ele não sugeriu, igreja, dê graças a Deus em tudo. Ou dê graças a Deus quando você quiser, quando você se sentir bem. Não, foi imperativo, ele disse, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. É uma ordenança. E quando nós obedecemos uma ordem que está na palavra de Deus, nós somos abençoados. Você quer ser abençoado? Você quer prosperar a sua vida em todas as áreas, na sua família, na sua saúde? Seja grato a Deus, dê graças a Deus, obedeça a sua palavra, que o nosso Pai está sempre pronto para nos abençoar, amém?